E hoje receberemos Paulinho Pérez, mais que um empreendedor, um ser humano diferenciado. Fique com a gente que o Inspiração tá no ar. E para conversar conosco hoje em mais um episódio do podcast Inspiração, Paulinho Pérez, empreendedor, desenvolvedor do setor imobiliário com atuação e experiência em criação, desenvolvimento de empreendimentos e produtos imobiliários no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, CEO e cofundador da Paulinho Pérez Group, vice-presidente da Federação, coordenador da divisão jovem da Federação, cofundador Amigos Líderes Empreendedores do Conselho AGE Poa, membro de divisão ESG da Federação, divisão das cidades inteligentes, também atuou como designer de interiores, tendo seus traços no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, fora do país, Punta del Este, Miami. Seja bem-vindo, Paulinho. Olha que currículo, meu caro. Que honra, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Arlene, pela oportunidade de estar com vocês. Realmente, vocês são uma grande fonte de inspiração. Todos nós, eu sempre brinco, na verdade não é uma brincadeira, é algo profético que eu carrego na minha vida, que a vida é feita de pontes e conexões. E estar com vocês aqui para mim é um grande presente. Nós nos conectamos através de um grande amigo nosso, né, o engenheiro Sérgio Teixeira. Verdade. Então tá mais aí um pouquinho da prova o quanto é importante as conexões na vida da gente, onde a gente vai se agregando cada vez mais com pessoas a quais a gente se assemelha no pensamento, na energia, na vibração, né? Então, privilégio, um presente para mim estar com vocês. E aproveito para parabenizar vocês pela iniciativa brilhante que vocês tiveram aí de estar trazendo pessoas de alguma maneira. Que tem um amigo meu chamado Bibo Nunes, que hoje até é deputado federal, que uma vez ele criou um programa chamado PMI, Pessoas Muito Importantes. E eu me sinto importante de estar aqui com vocês hoje, me sinto honrado e privilegiado, e vocês criarem esse podcast para trazerem histórias e ao mesmo tempo que são as histórias que nos conectam, né? Sim. E as histórias que nos fazem construir novos caminhos. Então, vocês estão construindo uma grande história aí, incentivando, inspirando e motivando muitas outras pessoas aí do outro lado, e sou também um telespectador aí do programa de vocês. 11º agora, né? 11º, isso aí, seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui no nosso projeto e realmente tu é uma das pessoas que nos inspiram muito. Né, como tu mesmo disse, a gente se conectou e acredito que, né, foi o início aí de uma parceria, de uma amizade, né, que só está iniciando, né, e escutar um pouquinho aí, já conhecemos aí um pouco da tua história. Muitas pessoas também já conhecem, mas com certeza tem pessoas que ainda não conhecem. Então, sabemos que é inspiradora a tua história, então a gente quer escutar um pouquinho, porque o teu currículo já fala por si só, né? Eu tive que lê-los, né? Eu não consegui gravar de cabeça, não tem como. É um grande currículo, mas esse grande currículo, né, não foi construído, né, para te estar onde tu tá hoje. Então, a gente queria conhecer um pouquinho do Paulinho, né, lá do início, da onde que surgiu, como que tu conseguiu chegar onde tu chegou. Bom, Darlene, eu acho que... eu acredito, né? Uma vez um amigo meu me disse assim, tá, mas tu acha ou tu acredita? Eu disse, não, eu acredito, né? Porque se tu acha, tu não tem certeza. Né? Então, eu acredito. Todos nós temos as nossas histórias e trajetórias. Vocês têm a história de vocês, trajetória, e nada acontece assim, né? Eu sempre digo que o Paulinho Pérez, ele é um jovem sonhador, metido, né? Eu sou natural de Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, saí de lá faz mais de 24 anos, vivo em São Leopoldo e me sinto quase que um capilé, né? Na verdade, aí sou muito grato a São Leopoldo pelas amizades que aqui tive a possibilidade de me conectar. Sou muito grato a São Leopoldo pela receptividade, pelo calor humano que a gente tem aqui, né? Uma cidade tão pujante num aspecto de todo mundo estar próximo ali e ao mesmo tempo próximo num contexto da gente se conhecer também, né? E quanto isso é importante, o quanto a gente falou sobre as pontes e as conexões, né? Então, eu venho de uma família extremamente humilde, Leandro, e eu, aos 7 anos, eu tinha 4 empregos.
Nossa. Assim? 4 empregos. Né? Como se tem 4 empregos Aos 7, né? Naquele tempo não era feio, né? Se dizer que hoje, né? Não pode ser tal. Sim. Então, na verdade, o trabalho, ele é digno, né? Independente, eu acho que o trabalho é a dignidade do homem em si. E então, eu venho de uma família muito humilde e eu queria mudar a realidade a qual eu vivia. Por necessidade, foi aos 7 anos, né? Exatamente. Queria transformar a maneira como eu e minha mãe vivia para uma maneira melhor, né? Então, ali 6 horas da manhã, eu entregava jornal, 8 horas da manhã eu cuidava no vasilhame, no tempo que tinha que entregar as garrafas no supermercado e tal, né? E aí, eu brinco que eu já era empreendedor naquela época. Não sabia só. Só não sabia. Pelo seguinte, porque as senhoras iam passear, buscar pãozinho no mercado onde eu trabalhava pela manhã e deixavam amarrados os cachorrinhos lá no vasilhame, que o vasilhame geralmente era na porta ali, né? E aí deixavam lá comigo e eu dizia para elas assim, poxa, mas a senhora só vem da sua casa até aqui e tal? Ela disse, pois é e tal. E aí eu dizia, bom, olha só, eu posso passear com o seu cachorro e ainda dou banho depois, né, e tal. Tava empreendendo mesmo, né? Aí eu fazia isso, então, tipo, eu saía do mercado ali onde eu trabalhava, mini mercado onde eu trabalhava, e aí eu ia passear, comia um pão com mortadela, tal, enfim, tal, lá ia passear com os cachorros, voltava pro trabalho, tomava um banho de mangueira lá e tal, e ia pro colégio, final da tarde saía vender assinatura de jornal, né? Então, assim, eu entendo que, de alguma maneira, independente daquilo que a gente faça, desde que a gente faça sobre um propósito em si, aquilo nos faz crescer. Sim, né? Certeza. E Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, vocês sabem, teve uma época que teve muitos turistas, né, argentinos, né, na verdade, e a época que o dólar estava mais baixo, enfim, aquela coisa toda. E no litoral é muito comum, Darlene, as pessoas saírem da sua casa de moradia principal ali e irem para peças, garagem, não sei o que, e alugar. E alugar as casas. E alugar. E aí, à noite, geralmente, eu ia para a rua com uma plaquinha, assim, né? O meu avô também, que já é falecido, eu ia para uma rua com uma plaquinha assim, Aquila se caça. Aí passava os argentinos lá e tal, e aí eu gritava, ei, che, queira quilar na caça! E aí os argentinos paravam, assim, né? Tipo, achavam engraçado, Sim, criança, né? Ali e tal. Então eu brinco que a minha veia já, do mercado imobiliário já vem dali, na verdade, também. Mas, né? Paulinho, como que... Porque de 7 anos tu já tinha os teus 4 empregos, tu já tinha essa mente empreendedora, mas tu tinha alguma inspiração? Como que surgiu ou já vinha, era de ti aquilo de ser inquieto, de querer mudar a realidade já que tu vivia? Bom, na verdade, todos os desafios nos trazem oportunidades e crescimentos, né? E aí, então, esse desafio de eu querer transformar a minha realidade, a qual ali eu e a minha mãe vivia, me fez eu ser inquieto. Eu via que não era simplesmente eu ali aguardando um crescimento contínuo, escola, não sei o quê. Não, eu precisava agir. Mas com 7 anos, mas precisava agir. É que eu começo a voltar lá nos meus 7 anos e pensar, eu não conseguia ter essa capacidade aos 7 anos de entender que meus pais passavam necessidade, tua mãe passava necessidade e tu tinha que empreender, ajudar, trabalhar para ajudar a sustentar a casa, assim, é praticamente isso que tu estava fazendo com 7 anos, né? Sabe, assim, Leandro, na verdade minha mãe sempre foi... minha mãe foi minha mãe e meu pai, sempre foi, meu braço direito e esquerdo, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu devo muito a ela é minha fonte de inspiração para tudo. Conheço ela, sabes disso, né? Sim. E vocês sabem. Então, por ver aquela situação a qual nós vivíamos ali de uma maneira muito simples, e eu sempre quis proporcionar algo a mais. Legal. Então, essa questão, de alguma maneira, de eu ser inquieto, eu via que eu precisava agir, porque nada adianta aquela coisa das pessoas, como nós conhecemos, muitas pessoas que ficam reclamando disso ou daquilo e nada faz, né? A ação é onde tem a reação, de alguma maneira. E qual é a reação? A reação é o universo. Quando tu age, a reação o universo te traz, que é a reação, não tem nada que suporte a questão do trabalho, né? Não tem nenhum problema que se torne sem solução
que não seja o trabalho. O trabalho é a solução absolutamente para tudo, né? Seja ele por uma questão de uma mente, porque aquilo que nós estávamos falando, de alguma maneira, a repetição nos faz a gente crescer, né? E ao mesmo tempo o trabalho nos faz crescer, porque com o trabalho nós vamos nos conectando de alguma maneira com pessoas. Relacionamentos. Né? Relacionamento, a gente vai conhecendo pessoas e a gente vai se inspirando. E querendo ou não, abrindo oportunidades também, né? Tudo. Tu tá em movimento, né? A gente é um pouquinho de todo mundo que a gente gosta e a gente admira. É verdade. Né? Tu é um pouquinho da tua mãe, do teu pai, aquela coisa toda, de um cliente. Quantos clientes nossos nos inspiram? Né? Então a gente é um pouquinho de todo mundo que a gente gosta e a gente admira. Então essa mudança de mindset eu tive desde muito cedo, diante do fato que eu tinha que transformar aquela minha realidade. Eu acredito que assim eu não tenho tudo que eu quero, Leandro. Até porque eu entendo que, de alguma maneira, quando a gente chega a dizer que eu tenho tudo que eu quero e tá tudo bem, então acabou. Né? E aí, então, esse mindset da gente dizer que a gente tá numa constante evolução, num constante aprendizado, é o que nos motiva para que a gente possa querer fazer mais. Mas eu sou muito feliz com o que tenho. Então é muito importante a gente ter essa gratidão também de querer mais, mas também ser feliz grato. Com a realidade, né? Exato. E olhar para trás de vez em quando no retrovisor e dizer assim, cara, que legal, né? Olha tudo que é possível, eu passei, né? Sim. Eu tenho um amigo que é o Geraldo Rufino, né? Seu Geraldo, tem um carinho imenso pelo seu Geraldo. Seu Geraldo sempre diz assim, Paulinho, tu sabe o que tu tinha lá quando tu trabalhava aos 7 anos? Eu disse, garra, determinação, paixão, disciplina. Aí ele diz, anticorpos. Porque os anticorpos são gerados através realmente da necessidade. Porque ele diz, o anticorpos que ele diz, é que a gente vai ficando mais duro, mais resistente, mais calejado, né? E quando tu tem algo que tu conquista, Leandro, isso é uma inspiração para ti, uma inspiração para te ter mais, fazer mais. Né? Dá mais garra, coragem, né? E é isso que tu vê que é a única fórmula que se tem realmente para te conquistar algo, né? Para te proporcionar experiências diferentes na tua vida e das pessoas que estão ao teu entorno, se chama com o trabalho. Eu digo o seguinte, a palavra trabalho, ela vem nesse aspecto da questão daquilo que a gente está fazendo repetidamente ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto trabalhando, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tu ama o que tu faz, né? Eu faço o que amo e amo o que faço. Essa é uma frase tua, né? Teu propósito. E aí, então, Darlene, trabalhei ali desde muito cedo. Aí depois tive uma oportunidade, fui para Capão da Canoa, morei um período lá em Capão, num ambiente muito menor do que esse estúdio que aqui nós estávamos. Cabia uma cama, simplesmente um criado mudo e ali tu era e tua o banheiro. mãe ou tu foi Nesse primeiro período foi só eu, né? E aí eu lembro bem que quando eu fui para Capão, era Dia das Mães, foi uns dias antes do Dia das Mães. E aí eu fui para resgatar uma situação de uma loja lá de móveis que estava com problema, enfim, para uma pessoa que eu trabalhava na época, e onde eu pedi oportunidade para essa pessoa que ele iria fechar essa loja. Eu disse, não vamos fechar essa loja, me dá uma oportunidade, me dá 30 dias e tal. Para te tocar a loja? Para mim tocar a loja, né? Isso lá, o Capão nem era o que é hoje, né? Isso que eu tô imaginando, né? É verdade. Então eu tenho um carinho imenso por Capão. Mas tinha boas conexões. Não, as conexões foram fluindo, da nossa vontade. Não, ninguém chega e te entrega um relatório de conexões. Né? Vai adquirindo. Vai adquirindo. Eu lembro que ali era Dia das Mães. Eu saí, comprei rosa lá num semáforo em Capão da Canoa, que tinha um personagem que era o Seninha. Provavelmente quem está nos acompanhando aqui lembre disso. Ele se vestia de Ayrton Senna realmente ali e tal, e ele vendia rosas e tal no semáforo. E aí eu fui lá e eu comprei 200 rosas, salvo engano, assim. E aí enrolei um canudinho como se fosse de propaganda, assim, né, da loja lá, e entreguei as rosas na rua para as pessoas. O universo conspirou, as coisas foram melhorando dali, né? Olha aí. Dai rosa e recebas cada vez mais natureza ao teu entorno, a vida é natureza, né? E aí, então, eu tenho uma história muito bacana com o Capão da Canoa, com o Xangri-Lá, com o Atlântida, e aí saí panfletear toda a cidade. O envelope era o flyer de vendas da loja. Exato, Boa exatamente. Ideia. E aí, fora isso, depois eu saía também panfletear, conhecer as ruas lá e tal, entregar na mão das pessoas os panfletos.
E aí depois eu comecei... realmente eu peguei o período de Capão que ela estava na ascensão ali, né, no começo ali, né, dos prédios. E aí eu botei uma vez uma faixa na frente da loja lá, escrito assim, Projetos em Poa. E aí eu vinha para Porto Alegre e tal, né, trazia numa mala de viagem, assim, as amostras de tonalidade, né, dos móveis e tal, e tecidos, essa coisa toda. E aí E o projeto em Porto Alegre, para mim, não precisava ser um projeto inteiro, assim, de uma cozinha, não sei o que, podia ser um lavabo. Mas até aí era tudo na cara e na coragem, tipo, tudo. Eu vou fazer acontecer, eu tive a oportunidade de tocar a loja, e agora eu vou fazer com que aquilo dê certo. Na verdade, eu já não tive a oportunidade, né? Porque eu criei essa oportunidade. Porque as oportunidades a gente não tem, elas são criadas, isso né? Aí. Então, de alguma maneira, como na empresa de vocês, quando vocês estão fazendo uma ascensão de alguma coisa lá, não é a pessoa que está ganhando a oportunidade para estar com vocês, ela conquistou a oportunidade, por isso que tu já pensa nela, né? Numa expansão de negócio, a gente sempre pensa, fazer um negócio é fácil, né? Difícil é tu ter pessoas que estejam naquela mesma sintonia. Então, quando a gente cria uma proporcionalidade de desenvolver uma expansão de negócio, logo a gente já pensa em alguém para estar junto com a gente. Sim. Que idade né? tu tinha? Bom, eu tinha 18 anos, 17 para 18 ali. Novo, né? E aí, como eu botei Projetos em Poa, eu dizia assim, pô, Darlene, olha só, eu faço até um lavabo para ti, eu passo uma área de serviço, não sei o que. Eu queria a oportunidade. Né? Então eu criava aquela oportunidade dentro daquele sentido, aí vinha para Porto Alegre com essa mala, com as amostras, não sei o que e tal, e aí eu enlouquecia os zeladores dos prédios, porque eu ia lá no apartamento da Darlene e eu já andava de andar e batia, mas a senhora precisa disso, precisa daquilo, não sei o que e tal. E aí, vocês não tem nada que resista o trabalho. Vai gastando sol de sapato. A persistência. Exato, exatamente. Aí dali vim para Porto Alegre, então tive criei essa condição, e ele foi gerando mais conexões, aí vi oportunidade em São Leopoldo, e é onde eu me estabeleci em São Leopoldo. Assim, tenho um carinho imenso pela cidade, realmente, e fiz muitas coisas aqui em São Leopoldo, né, no nosso vale num todo. Sim. E nunca deixei de me conectar com o litoral. Eu eu sou um torrense, sou um caponense e sou um leopoldense. Eu tenho, assim, natural de Torres, mas sou muito grato ao nosso Capão da Canoa, a nossa Xangri-Lá, a nossa Atlântida. Ali eu tive a oportunidade de me conectar com muitos corretores. E tudo funciona através da conexão entre todo mundo. Com certeza. Né? Não é a Rodrigues, ela não cresce sozinha. Não. Né? E é um cliente que chama o outro e vice-versa. E não é só um cliente que chama o outro, é a tua entrega. Sim. Né? Porque nada adianta tu ter o cliente se tu não entregar além do que ele está esperando ali de alguma maneira. Com certeza. Mas aí, só para... Da onde surgiu essa paixão que hoje o Paulinho Pérez conquistou tantas coisas? Porque até então tu falou da loja de móveis, né? Que ia fechar, que tu começou, mas... E a paixão de criar, de fazer ambientes? Da onde que surgiu isso? Foi através dessa oportunidade que tu criou? Sim. Ou já tinha... Na verdade, desde de criança mesmo, eu fazia maquetes com cartolina e com isopor. Né? Bem manuais, de início mesmo. Com criança lá, 3 aninhos, 4 aninhos. Não, 3, 4 aninhos em casa mesmo, já fazia maquetes, brincava ali e tal, pegava com palitinho e tal, e criava as maquetes, assim, nesse sentido. E aí minha avó, aquele tempo que a minha família é muito simples, móveis normais, assim, eu arrastava para lá e para cá os móveis com a minha avó. Eu via a minha avó fazer isso e eu ajudava. Não, eles gostavam de trocar os móveis de lugar, né? Trocar. Exatamente. Então vem a paixão dali. E isso, assim, e aí depois nessa loja de móveis que fui trabalhando, fui criando ambientação, e aí a repetição vai nos tornando cada vez, de alguma maneira, ter mais experiência. Com certeza. Né? E eu, assim, então daí depois fui para Capão, como eu comentei, fiz muitos imóveis no litoral, fiz mais de 200 imóveis aí no litoral, entre Capão, Atlântida, Xangri-Lá, tenho um carinho imenso lá por todos os meus amigos corretores que realmente fizeram toda essa transformação no litoral. Eu costumo dizer ali que todos nós crescemos juntos ali, na verdade. Pegamos o início do início ali, né, de tudo.
Aliás, o início do início não, né? Pegamos um início de uma expansão do nosso litoral. Hoje, Xangri-Lá é a capital dos condomínios do país. Não vai parar, né? Na verdade, não vai parar. E tem essa conexão tão próxima aqui conosco. E aí ali, então, Darlene, a gente... eu lembro bem que, assim, a gente chegou eu fazia as casas que eu fazia nos condomínios... a gente não simplesmente entregava as casas. A gente fazia, Leandro, um coquetel lá para apresentar para os corretores. A gente fazia um coquetel, chamava saxofonista, pétalas de rosas, chamava lá um econômico bacana da região e tal. Que legal. Criando história, né? E o nosso litoral, eu sempre digo que tem algumas pessoas que sempre tem, né, os percursores ali, né, no aspecto de criar o diferencial. Porque tudo está posto o que é o luxo? O luxo é uma experiência que a gente acaba provocando, na verdade, nas pessoas. Luxo não é apenas o destino, é a entrega. Sim, né? E até o que... Porque tu disse realmente, eu acho que com a repetição a gente vai se tornando cada vez mais profissionais e com experiência. Mas a gente sabe como que é o mercado, né? E o mercado, tu só saber fazer, muitas vezes tu não consegue se destacar, né? Então, para te conseguir se destacar, tu tem que criar as experiências, mas eu acredito que não seja só a experiência, né? Seja uma entrega diferente. Muito além. Hoje, além da experiência, os teus projetos, né? Hoje, eles são projetos renomados, são projetos diferentes, e isso sempre foi assim. Desde o início lá, quando tu começou, tu já fazia o diferente do mercado? Sempre, né? Como eu estava dizendo aqui, o início do nosso litoral, eu sempre digo que ali o Dilceu Costa, o Dudu da Casa Líder, o André Batu, o Alfredo Pesce, foram pessoas que compraram junto ideia, assim, o Ricardo Wagner, todo mundo comprou a ideia um do outro de tipo assim, gente, não é empilhar tijolo, né? Não, a gente tem que construir histórias. E quando a gente vai construindo histórias, a gente vai buscando cada vez mais inspirações, né? E eu sempre disse, Darlene, para os meus clientes, que meu objetivo sempre foi fazer com que cada vez que eles abrissem a porta, eles sentissem assim, tô abrindo a porta, tô entrando em Miami, tô entrando em Milão, tô entrando em Nova York, tô entrando em Punta, tô entrando em vários lugares do mundo. Esse sempre foi meu objetivo, em proporcionar essa experiência. E quando a gente coloca isso na tua mentalidade, ela parte de uma disciplina tua de querer transformar cada vez mais e cada vez fazer diferente. E eu já falo aí pelo diferente, por exemplo, quando a gente fazia as entregas dos imóveis, né? Então, e aí isso foi se tornando uma recorrência no litoral, não só feito pelo Paulinho, mas por outros amigos também, de alguma maneira. Inovação. Isso aí. Tu inovou no teu mercado. Eu lembro de um prédio aqui em São Leopoldo, da minha amiga Regiane, da consultora Marcélia. Conhecemos ela. Eu não me lembro o nome do prédio aqui, enfim, que um dia ela estava no tijolo ainda ali. Eu acho que estava na 6ª ou 7ª laje, enfim, e ela quis fazer um coquetel para apresentar para as imobiliárias. E aí ela disse, Paulinho, me ajuda a fazer um negócio diferente e tal. É comigo mesmo, fazer normal não é comigo, né? E aí a gente pediu pro Gerson esqueci o nome da empresa dele, e até nem vou falar porque não é patrocinador aqui, né? Não tem problema, pode falar. Uma empresa de paisagismo litoral, ele trouxe, e hoje está aqui em Novo Hamburgo também, ele trouxe um monte de paisagismo bacana, criamos uma história num prédio que não estava pronto, que estava só no tijolo, estava em obra. Botamos lustres lá, pendentes, efeito de iluminação, não sei o quê, proporcionando experiência para os corretores. Porque, de alguma maneira, que se a gente traz essa experiência para os corretores, né? Os corretores são indutores. Eles compram a ideia. Eles são indutores realmente de uma transformação da realidade na vida das pessoas. E eles vendem aquilo que eles compram. Exato. E todos nós, na verdade, somos indutores, porque a experiência aquela que a gente tem bacana, a gente quer replicar ela de alguma maneira para que as pessoas que a gente goste também tenham aquele tipo de experiência, né? Então, tudo isso, o cara veio lá aos 7 anos, tinha 4 empregos, aí foi para Capão, aí saiu na rua entregar rosa lá no Dia das Mães para todo mundo, e projetos em Porto Alegre, vinha para Porto Alegre, batia de porta em porta nos apartamentos, oferecendo móveis, não sei o que e tal. Bom, deu um estalo que eu digo, caramba, eu tô fazendo diferente, eu tenho que fazer além. Eu tenho que fazer além do negócio.
né? Assim como, com certeza, também o estalo que te deu no aspecto, os insights que te deu, melhor dizendo, de tipo assim, eu não tô aqui só para vender imóvel, eu tô aqui criando uma nova história de alguma maneira, né? Eu tô vendo aqui as necessidades. Criamos a oportunidade, como tu falou anteriormente. Tu tá vendo as necessidades dos teus clientes ali a terem novos espaços para os seus negócios também. Por que tu vai pensar só no residencial? É que a gente entendeu a dor do nosso cliente do varejo, do investidor que não queria só comprar uma loja por comprar. Não, a gente já está entregando a locação pronta para ele, mas em contrapartida ele constrói sob medida. Então, foi aí a nossa. E é um diferencial que agora a gente já está vendo que a concorrência está começando, né, aí por esse caminho também, que a gente vê quando Sabe que porque nem tu... o mundo é plural, o mundo não é mono. Sim. Aqueles que simplesmente fazem isso aqui, deu, né? Exatamente. Já deu, a gente tem que fazer, tem que entregar além. Além, né? que foi o que tu fez e foi se destacando. E uma coisa que me chama atenção, e eu acredito que isso no decorrer da tua carreira deve ter sido, digamos, de alguma forma, não uma pedra, mas um obstáculo, né? Tu colocou aqui que a tua escolaridade, que tu não tem formação acadêmica, iniciou a faculdade de arquitetura na Unicinos e trancou por abraçar oportunidades. E se for ver, Paulinho Pérez, né, design de interiores renomado, além disso, trabalha com o mercado imobiliário, construção, porque a gente sabe que quando a pessoa começa a fazer sucesso, né, tem, querendo ou não, pessoas que tentam dificultar um pouco, né, e todo o teu currículo, saber que tu teve as oportunidades e que isso fez com que, né, tu fosse abraçando. Conta um pouquinho como que foi essa trajetória, e eu acredito que tu não fez, mas tu é total autodidata, né? Bom, a gente só constrói as coisas, a gente não constrói nada sozinho. Sim. Né? Acredito que a gente vai tendo ali bons resultados, né? Porque o sucesso é relativo. A gente vai tendo bons resultados quando a gente se une a pessoas que estão conectadas ao mesmo propósito. E isso, nós estávamos falando aqui antes, chega um momento da vida que só conecta pessoas próximas a ti sobre o mesmo propósito. Né? Darlene, assim, como eu venho lá de uma família humilde, saí de Torres, fui para Capão, e aí fiz essa quantidade de imóveis bacana ali em Capão, me sinto um caponense, como eu comentei para vocês, me sinto um leopoldense, né? Eu vi que, assim, eu queria muito fazer faculdade, tanto que eu comecei, né? Só que realmente começaram a surgir outras colocações através daquilo que eu estava me dedicando ali, né? A prática, a experiência. Surgiu outras possibilidades, aí eu fui, e aí eu digo, tipo, caramba, eu vou trancar, vou voltar e tal, mas não consegui voltar, né? Mas eu sempre digo para todo mundo, assim, fui fazer algumas palestras na Unicinos já, e eu digo, caramba, vocês estão me convidando para vir aqui na faculdade para fazer uma palestra, eu que não sou formado, eu digo assim, gente, não me utilizem eu como referência, mas se puderem utilizar a referência da minha determinação de transformar e utilizar a questão que vocês têm essa possibilidade hoje de estarem fazendo faculdade, sigam em frente. Sim, isso aí. Porque com toda e absoluta certeza o estudo ele é extremamente relevante. Com certeza. Né? Mas ao mesmo tempo o estudo por si só, de alguma forma, sem colocar em prática, eu penso que de alguma maneira ele fica só simplesmente numa ideia. Sim. Quantas pessoas te ligam ao decorrer do dia te oferecendo coisas dentro de uma ideia? Sim. Né? Então, esse diferencial da gente colocar a ideia em prática e ao mesmo tempo unir-se a questão do aprendizado que tu tem técnico com pessoas próximas, porque, poxa, o Paulinho não sabe fazer a parte técnica, não tem a parte técnica, melhor dizendo. Sabe. Não tem a parte técnica. Mas
aliar-se a pessoas que sabem, né? É isso, porque nada a gente faz sozinho, né? Sim. Tudo na vida é uma grande construção aí de oportunidades que a gente vai criando e a gente vai crescendo um com os outros. É uma grande rede. A vida ela é feita de pontes e conexões, né? E essas pontes e conexões, elas vêm aí variadas nesse aspecto da gente dizer assim, caramba, não é só porque eu não sei. Não, acontece o seguinte, é que juntos a gente não é só mais forte, a gente vai mais longe juntos, né? Então a gente se fortifica juntos. E aí, depois de fazer toda essa quantidade de empreendimentos e projetos e tal, aí tive uma oportunidade, aquilo que a gente estava falando, que a gente sempre tem alguém que toca, né, na vida da gente, né? Sempre tem alguém que é aquela PMI, a pessoa muito importante para ti, né? E tu vai agregando essas pessoas importantes para ti, tu vai te inspirando. E aí eu tive uma oportunidade de fazer Casa Cor São Paulo, aí fiz algumas Casa Cor São Paulo, e aí, poxa, assim, foi um máximo para mim, porque... Casa Cor, eu acho que é o maior... é o maior evento de arquitetura e design, né? Por conexões que te levaram até lá. Conexões, né? E as conexões surgem através da tua entrega. Sim. Né? Porque quando tu faz sobre excelência, quando vocês vão num restaurante bacana... Tu diz para tua amiga, diz para teus clientes, aquela coisa toda, né? Então, é realmente através das conexões, mas da entrega que tu ali realizou, muito além. E aí, tive a oportunidade de fazer Casa Cor São Paulo, foi o máximo. Fiz algumas Casa Cor São Paulo. E aí, lá foram surgindo mais conexões, né? Daí cresceu, foi país daí, né? Sim, e aí país e algumas outras coisas fora também, né? E aí vocês sabem que uma conexão vai trazendo outra conexão e vão surgindo outras possibilidades de negócio. E aí tu vai vendo aquelas necessidades de dizer assim, caramba, eu tenho possibilidade de fazer mais. Sim. Né? Eu sou um cara de me cobrar muito, Darlene. Eu acho que eu tô na frente de alguém aqui assim, né? Meio parecido. Então, eu sou um cara de me cobrar muito para fazer mais, porque eu sei que nós temos a obrigação de fazer mais. Mas acho que foi isso que te trouxe até aqui, sabe? Essa tua entrega. A gente já fez parceria junto, né? A gente viu como ele é responsável. É uma honra de ser teu cliente. Eu que agradeço. Pela confiança também, né? E eu acho que isso que mostra onde chegou por isso, por ser responsável, fazer diferente, ter essa entrega com o cliente. Tu escutar, não é uma dor, mas ele te entrega tudo e tu conseguiu tirar aquilo do papel e transformar, entende? E entregar com um evento, né? Não é só uma entrega, né? Não é só entregar a chave de um apartamento. Paulinho Pérez. Não, e assim, né? Eu sempre fui um cara de brincar muito. Tipo, olha aqui os efeitos bacanas, que dá pra ver até na tela ali. Os efeitos bacanas de iluminação, né? Som, luz, imagem, iluminação é tudo. Transforma o ambiente. Nenhum show acontece durante o dia. Tudo é à noite. Então, eu sempre fui um cara muito bacana, assim. Um cara bacana, olha só. Eu sempre fui um cara de traços bacanas, assim, de brincar com essas coisas, com esses efeitos, de fazer com que as casas das pessoas, elas não fossem simplesmente casas, mas que as pessoas tivessem realmente essa sensação de estar num resort permanente, né? Porque seja independente, o AAA, ele não é o aspecto simplesmente do valor da Darlene, Leandro. Não é. Não é porque custou X milhões. Não, pode ser Minha Casa Minha Vida. Mas eu entendo que o profissional, quando lá foi contratado, ele tem a obrigação de fazer com que aquele cara se sinta o melhor cara. Dentro da realidade de cada um, né? Aquela realidade, mas ao mesmo tempo, assim, fazer aquela viagem, né? Porque a gente viaja para quê? A gente viaja para ter experiência. Isso aí. Gastronômica, arquitetura, espaços novos, cultura, né? E eu sempre digo que, para mim, é o arquidesign num todo, né? Os arquitetos, os engenheiros, os designers, todo mundo é aliado. Né? São categorias diferentes, mas todo mundo é complementar, porque ninguém funciona sem o outro, né? De alguma maneira, porque o que seria de Dubai se não fosse o design maluco da arquitetura? Então, não é uma arquitetura por si só, é o design da arquitetura. É a experiência que se tem do... Isso, a experiência da altura, da brisa. Quando tu anda de bike, né? Que eu sei que tu curte muito bike, né? A sensação que tu tem de liberdade, do vento, de sentir o aroma da natureza, falo, né? Aquela coisa toda.
E tudo isso são insights que a gente tem que ter, de alguma maneira, para os negócios e para a nossa vida num todo, né? Sim. A resposta de tudo, Leandro, tá na simplicidade. A resposta de tudo, para mim, tá na humildade, na natureza, né? Cara, quando tu pedala lá quilômetros e tu simplesmente para assim no meio do nada para tomar uma água e começa a contemplar aquele negócio, eu tenho certeza que muitos insights te dão. Muito, sim, então, sim. Chega a notar coisas. Então, tá na simplicidade da Verdade. natureza. A gente consegue desconectar da vida aqui, porque é uma outra vida quando tu tá andando de bicicleta no meio do verde, no meio da mata, dos pássaros. E tu consegue sair um pouco dessa realidade aqui para uma outra, que daí tu consegue ter essas ideias. Colocar as ideias em ordens e voltar mais... Eu pedalei fim de semana e só me organizei Precisava, melhor. fazia tempo que não tava pedalando, né? Precisava. Darlene, o mundo é plural, né? A gente tem que respeitar muito a questão da diversidade, de cor, de sexo, de religião, de orientação, de opção. O mundo é plural. Aqueles que pensam de uma maneira mono estão fora desse planeta. Então, quando a gente pensa nessa questão da pluralidade, a nossa mente ela desperta para um grande crescimento num todo. Com toda e absoluta certeza, todos nós temos pessoas que nos inspiram. Sim. Mas se a gente olhar simplesmente para a questão de respeitar todas as opções, tudo que está ao nosso entorno, de alguma maneira, automaticamente a gente cresce. Sim. Porque isso vai fazer com que, de alguma maneira, a gente venha a entender o quanto é importante a nossa diferença aqui no mundo de aceitar as diversidades que tem ao nosso encontro. Aceitar as dificuldades, né? Porque isso eu acho que foi faz pouco tempo, né? Que a gente tá aí, que eu estou no mundo de empreender. Mas eu acho que eu também sou um pouco autodidata, né? E eu busco muito evoluir cada dia mais. Eu me cobro e eu acho que desde que eu aprendi a enxergar às vezes o erro, ou enxergar por que aconteceu aquilo? Não aconteceu porque tinha que acontecer, e o que vamos tirar dessa situação, extrair o melhor da situação. Eu digo o seguinte, não é erro, são falhas. São falhas, tu exatamente. Pode tendo e tu vai crescendo com elas, né? Isso aí. Tem que crescer com elas, Sim. né? Eu penso assim, superar isso não é uma opção, é uma necessidade. Isso, mas é que né? tem e pessoas assim, que acabam focando no problema ou na situação ali que acontece. Então, eu acho que quem tem a oportunidade ou se dá a oportunidade de ter um outro olhar, eu acho que realmente vai enxergar e vai surgir novas oportunidades por tu tá, né, tirando o melhor de tudo, né? Isso, mas assim, tu comentou ali que agora, há pouco que eu tô no mundo do empreender. Mas antes tu trabalhava em algum lugar. Sim, Então, empreendedor não é só aquele que está no CNPJ. Empreendedor é todo aquele que empreende em si, né? E entrega o teu melhor também. Eu era empreendedor aos 7 anos, Leandro. Né? Eu era empreendedor aos 7 anos de idade. Por quê? Porque eu queria mudar mudei meu mindset ali, porque eu queria transformar a minha vida. Né? E aí a gente não transforma simplesmente dizendo assim, eu vou transformar. Não, cara, tu tem que inovar, tu tem que fazer... O que é inovação? É uma nova forma de ação. Fazer diferente. Tu tem que fazer uma ação diferente, né? Então, esse mindset das pessoas dizerem assim, não, eu não sou empreendedor. Não, todo mundo que faz aquilo com paixão, com determinação, com disciplina, é empreendedor. Né? E acredito que é importante também no aspecto da gente não só pensar no nosso umbigo, dos nossos negócios. A gente tem que pensar num coletivo. Né? Olha, bacana, eu estava comentando aqui, tu assumes agora a vice-presidência do Lions. A gente tem que fazer a importância na nossa sociedade, a gente tem que, de alguma maneira, servir a nossa sociedade num todo, porque é só atendendo aos anseios coletivo que, de alguma maneira, todo mundo cresce. Né? O associativismo, a gente, de alguma maneira, ele é extremamente relevante. Participar de organizações, de alguma maneira, é extremamente relevante, né? Não somos políticos, mas nós fazemos política o tempo inteiro nos nossos negócios, nas nossas demandas, nos nossos anseios de querer mudar. Por quê? Porque
tu és inquieta. Eu sou inquieto, o Leandro é inquieto. Sim. Né? Se nós não fôssemos inquietos, nós não estaríamos aqui. Não empreenderia. Entendeu? Nós não nos conheceríamos. Não estaríamos trabalhando. Então, é através da tua inquietude, da inquietude de vocês, que nós nos conectamos e nós vamos fazer mais. Porque nós queremos inovar, nós queremos transformar não apenas a nossa realidade cada vez para melhor, mas todo o entorno. Sim. Isso, quando vocês falam aqui em inspiração, é de alguma maneira o crescimento de vocês. Porque quando tu inspira alguém, tu tá fazendo alguém crescer, tu também cresce junto. É verdade. Com certeza. Né? E o que a gente vem aprendendo aqui nos nossos episódios, nos feedbacks que a gente tem, tá sendo pra vida. Porque a gente não precisaria estar aqui. Né? A gente podia se focar só no nosso negócio. Não, a gente resolveu fazer um podcast para ajudar outros empreendedores a empreender, as dificuldades, os desafios. Porque não é só o mar de rosas, né? A gente sabe que tudo tem uma fase, a gente tem que saber como passar pelos percalços do negócio. Sem dúvida. Então, acho que se todos olharem nossos episódios e tirar um pouquinho de cada episódio, tenho certeza que muitos feedbacks eles mesmos vão ter do nosso. Porque a Darlene nos trouxe isso. Ela olha podcast em casa o tempo todo. Demais. É muito legal. Porque ela olha, acho legal. Tu falou do Geraldo Rufino, que é teu amigo. Cara, o cara é um mais inspirador, não pelo nosso episódio sem inspiração, mas ele veio da sucata, né? Cara, ele reciclava, ele catava latinha, né? E hoje ele diz que, ele brinca assim, que só mudou o tamanho da lata, porque ele recicla um ônibus e um caminhão a cada 2 horas, né? E então assim, e lá atrás ele não se vitimizou. E ele quebrou várias vezes, né? Ele não se vitimizou, ele sempre foi de alguma maneira, como ele diz, um grande empreendedor, porque na dificuldade que eles tinham também, eles iam lá na feira e pegavam todos os produtos que não eram vendidos e traziam para casa para comer, aquela coisa toda, né? Então, é isso, né? A inovação não é simplesmente uma questão de tecnologia. É uma nova forma de ação que a gente faz dentro do nosso mindset mesmo, né? Da nossa cabeça, da nossa mentalidade num todo. Dificuldades, cara, acredito eu que o grau de dificuldade só aumenta. Mas é porque ele mesmo falou. Ele, o Geraldo, falou assim, eu ainda tenho problema, só que agora o meu problema proporcionalmente é maior. Mas aprendeu a lidar. Com certeza. É isso, a dificuldade só aumenta, só que a recorrência com que a gente vai fazendo as coisas de alguma maneira. Melhor. E aí o seguinte, caramba, se eu não sei passar por isso aqui, eu vou trocar uma ideia com quem pode me auxiliar, exatamente. Entendeu? Então... E a ideia do Inspiração é justamente isso, é a gente poder ajudar pessoas, empreendedores, né, que realmente não tiveram a gente foi aprendendo, a gente teve boas conexões que também nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. Sim. Mas a gente sempre foi sendo autodidata e como que a gente vai buscar. Então, hoje, a gente poder ter um projeto onde a gente possa estar inspirando outras pessoas, né? E fazendo com que essas pessoas tirem o melhor do Paulinho, né? O melhor de todos os convidados, com certeza vai fazer diferença e vai fazer com que eles tomem coragem para empreender. Exatamente. Que a gente quer... Leandro, assim, o pessoal pergunta muito, tenho certeza que para vocês eles perguntam assim, o que é network, né? Eu pergunto sobre networking e tal, aquela coisa toda, né? Ó, isso é até tecnologia, né? Temos que usar da tecnologia para o nosso melhor cada vez mais, né? E as pessoas falam muito sobre network, né? Te perguntam, teu network é o máximo, né, Leandro, Darlene, não sei o que e tal. Cara, o que é networking para mim? Networking, para mim, é a gente gerar valor nas amizades, nas relações. De nada adianta, Darlene. De nada adianta pegar aqui a minha agenda, né, e tal. Tu pega o telefone aqui de uma pessoa aqui, por exemplo, e tu pegar e ligar simplesmente, sem tu gerar valor para ela, né? Porque uma coisa é tu ter um contato. Sim. E outra coisa é tu ter uma relação. É isso aí. Entendeu? Então, a relação, ela é criada da seguinte forma... através do valor que tu gera para as pessoas. Porque é uma troca, né? Porque aquele negócio assim, me conecta com não sei o que e tal. Cara, não é bem assim. Não é assim que funciona, entendeu? Se tu sabe que é um negócio real, tu vai proporcionar aquela conexão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não é só a questão do real. O que aquele auxílio que estão te pedindo ali para te conectar já te gerou de valor também? Tu começa a fazer uma avaliação num todo, né? O que entregou realmente na comunidade, para teus amigos,
o negócio é de verdade, aquela coisa toda. Você deve acreditar, né? Confiar. Então, isso tudo... Porque querendo ou não, tu também coloca o teu nome, né? É a indicação, né? A indicação, exatamente. Network é a gente gerar valor nas amizades e nas relações. E isso tudo é uma grande troca entre todo mundo. Então, é lógico. Quantas conexões o Leandro já me passou, quantas conexões eu já passei pro Leandro. Porque a gente sabe que é uma entrega, né? Porque existe troca, né? E vai ser feito com responsabilidade, tudo, né? Não é só uma entrega só por contato. Cara, o pessoal diz assim, o Paulinho faz só empreendimentos de luxo, não sei o que e tal. Cara, o luxo é a pílula que tem que ser, para mim, utilizada por todo mundo. Mas não é o luxo por si só, porque o cara anda com uma Ferrari, com um Porsche, com não sei o que, ou tá com Dolce & Gabbana. Não é isso. O luxo, a pílula do luxo é a excelência. Né? O que seria simplesmente, por exemplo, dá um exemplo nosso aqui, da nossa Gramado, né? Se ela não tivesse uma entrega muito além. Não é só o destino. Não é só o destino. Oferece. É o que oferece a experiência da gastronomia, que tu lá vai, os lugares, não sei o que e tal. E gerar valor, né? Poxa, olha só. Nós temos, Leandro, 27 mil leitos de apartamentos aqui em Gramado Canela. Nós temos 1.114, salvo engano, restaurantes Gramado Canela. E isso tudo é feito através do quê? De uma demanda da experiência que as pessoas vêm aqui para Gramado e Canela. Nós temos a Europa brasileira ali. Sim. Mas a experiência feita realmente por uma entrega real. Sim. Nós tivemos mais de 9 milhões de visitantes aqui entre Gramado e Canela. Do mundo todo, né? Do mundo todo. E Bento, né? Que é o nosso setor vitivinícola espetacular que nós temos aqui na nossa Serra Gaúcha. Então, é a entrega, é a experiência. E é isso que vocês estão proporcionando pro pessoal, trazendo um pouquinho de inspiração. Porque, as pessoas olham assim, como é que aconteceu? Não é assim. Não é foi assim. Do nada. Eu tenho são 23 anos de empresa, de trabalho, de dedicação, enfim, né, de muita determinação e muita disciplina, e muita fé e humildade. Porque eu entendo que a humildade, ela é a base, na verdade, do alicerce para tudo, constante na nossa vida. Porque eu nunca sei tudo. Sim. Ninguém sabe de tudo. A gente aprende todos os dias. É um aprendizado constante. Então, quando a gente faz esse exercício da disciplina, né, de se dedicar, de fazer com paixão, com determinação, a gente consegue entender aquela ordem cronológica lá de que o cara saiu aos 7 anos, tinha trabalho, que daí depois foi para Capão da Canoa, e que daí depois foi para Porto Alegre vender móveis de porta em porta, que daí depois veio para São Leopoldo, abriu uma loja de móveis ali, que daí depois como fez mais de 200 imóveis ali em Atlântida, Capão, Xangri-Lá, que daí depois foi fazer Casa Cor. A gente entende isso quando a gente consegue entender o seguinte: a excelência, ela é a base de todo o negócio. Claro que é normal que a gente olha para trás e a gente assim, poderia ter feito melhor. E isso é uma coisa que nós nos cobramos muito nisso, né? Mas olha tudo o que fez, quanto valor gerou, né? Mas sem sombra de dúvidas, com certeza aquilo que a gente fez para a gente estar junto aqui hoje, né? Com certeza algo de legal a gente fez e a gente se cobra para cada dia mais transformar a vida das pessoas de uma maneira experiência. E essas tuas conexões, esse teu network, o trabalho que tu fez ao longo dos anos também fez tu estar à frente, né, por exemplo, hoje tu tá na vice-presidência da Federasul, né, que é um grande network, eu acho que grandes oportunidades, onde vocês levam também oportunidades, né, a mais pessoas, a mais empreendedores, Sim. né, então eu acredito que isso tudo foi construindo e como que é estar aí, né, à frente, né, de um órgão da Federasul. Como que funciona um pouquinho para quem não conhece? Na verdade é o seguinte, todas as entidades, as organizações, as ACIs, né, nos municípios, enfim, os Lions Club, Sim. enfim, todas elas têm um propósito extremamente relevante, né, que é fazer algo além da comunidade. Nós temos os nossos representantes públicos, sim, nós temos deputados, governadores, vice-governadores, senadores, enfim, vereadores, prefeitos, mas ao mesmo tempo o intuito de nós colaborarmos num todo, estarmos juntos das organizações, é o aspecto de colaborarmos com eles também,
né? Ajudar a prosperar, fazer com que dê certo. Porque o que adianta simplesmente aquelas pessoas botarem, porque agora é isso, porque agora a Selic tá 13,5, porque não sei o que. Cara, eu tenho o ex-presidente da Federação, que é o Anderson Trautmann, que é um dos maiores tributaristas do país, vice-presidente nacional da CACB, ele está tratando da questão da reforma tributária no Congresso. Né? Então, o que é isso, tu participar? É, de alguma maneira, tu estar lá também levando as reivindicações do outro lado do balcão. Sim. Né? Não, porque senão simplesmente tu fica acolhendo aquelas proposições que vêm governamentais para o teu negócio. Né, para os nossos negócios num todo. Então, quando o Paulinho faz parte da entidade como a Federação, como a AGE, POA, enfim, como já fiz parte do LEAD Futuro, é a questão de a gente simplesmente não fazer parte de uma aceitação, simplesmente. É sim dizer o que está legal, ótimo, bater palma, e reivindicar aquilo que não está tão legal assim do outro lado. Vou fiscalizar também algumas coisas. E precisamos de pessoas assim, né? Que tem realmente, que sabe como que funciona, né? Para realmente reivindicar. É uma troca. É uma troca. É uma grande troca. Nós aprendemos um com os outros, né? O Paulinho é um cara expert que está cada vez mais aprendendo mais no setor da construção civil, da indústria da construção civil, de traços diferentes, essa coisa toda, de desenvolver produtos imobiliários. E o Leandro é o cara expert lá de como fazer esse negócio realmente monetizar mais, né? E assim a gente vai agregando esse conhecimento de todo mundo. E quando tu faz parte de uma organização como a Federação, como tantas outras organizações, ACIs, tu vai agregando esse conhecimento de todo mundo, né, no aspecto de se tornar mais forte, uma grande rede. Sim. Né? Eu sempre digo, todo mundo que para as pessoas não pode entrar não se deve entrar no associativismo para querer fazer negócio. Não é isso, entendeu? É tu entregar, tu colaborar de alguma maneira, e o negócio pode ser uma consequência. Sim. Mas não é esse o propósito, né? É como ajudar mais. É isso. As pessoas, a comunidade. Isso, todo o entorno. E aí tu vai tendo mais representatividade com naturalidade, porque tu vai te envolvendo cada vez mais ali em diversos assuntos. Vai entendendo melhor tudo também, né? Exato. E aí assim tu vai criando um corpo no aspecto de pegar as demandas, não só do teu setor, mas entender as demandas de outros setores também, e todo mundo levar essas reivindicações para onde nós temos que levar para os nossos representantes. Sim. Né? Então isso é extremamente relevante. Sim. Uma pequena prova disso, por exemplo, Leandro, é quando, por exemplo, existe uma revisão de um plano diretor de um município. Cidade, Olha, o quanto é importante que as pessoas participem daquilo, porque o futuro das cidades está ali, e a vida acontece nos municípios. Né? O plano diretor é fundamental, né? Exato. Então, essa participação em si do associativismo num todo, ela é extremamente relevante. Mas não necessariamente que seja propriamente no associativismo, mas que queira fazer algo pela sua comunidade, pela sua cidade, gerar valor ali a todo o entorno, porque aquela coisa de tu só cobrar, Sim. Né? Como é que isso não funciona assim, né? Então vamos lá, vamos entregar um pouquinho. Sim. Também, vamos colaborar para essas coisas, né? Para essas transformações. Sim. Não, muito legal, porque o Paulinho é multi. Ele vai por estar em todos os cantos. E é um trabalho voluntário, né? Assim como vocês fazem também, e que nos enche muito de orgulho, né? De alguma maneira, a gente poder saber que a gente está fazendo a diferença na vida, né? de tantas na pessoas. Vida das pessoas, num entorno, e ao mesmo tempo gerando emprego, renda, porque isso num todo, quando a gente está lutando pelas questões dos nossos negócios num todo, não é pelos nossos negócios propriamente, né? Porque, vamos lá, vamos falar do nosso setor aqui da construção civil. Quantos empregos eles geram antes, durante e depois? Nisso que a gente fala, o nosso propósito é a indústria da construção civil. Né? É os empregos que tem no local, Exato. A geração de empregos e também de material. Então é uma cadeia muito grande na construção. A construção civil levou o país
várias crises, sempre foi o que segurou, né? Pode ver. Você lembra aquela frase que nos diziam lá os antigos, e até hoje, se o sempre roda, quem tem terra não erra? É, né? meu avô fala sempre isso. Então, tu vê, por exemplo, né, esse final de semana, eu vi uma matéria no Jornal do Comércio, que o presidente do Sinduscom Litoral, que é o Alfredo Pesce, um querido amigo, estava informando que o primeiro trimestre de 23 foram vendidos 560 milhões no litoral, né? Cara, olha que legal. E geralmente os imóveis do litoral são a segunda residência. Sim. Né? E geralmente na Serra é a terceira residência, né? Aqui Gramado, Canela e tal, aquela coisa. Mas olha que legal a forma como as pessoas estão enxergando essa questão de estarem vivendo o belo, de estarem contemplando essa coisa da relação, porque no litoral a gente se conecta mais, né, do que aqui propriamente, às vezes também mais até que na cidade a gente convive mais, aquela coisa de final de semana aqui ou ali e tal, né, e olha a indústria do litoral norte de alguma maneira, olha o que se transformou. Nossa. Olha a nossa Jurerê, olha a nossa Balneário Camboriú, né? E o quanto isso também, eu digo falando ali em Balneário, o quanto isso é importante também de alguma maneira, os nossos representantes públicos olharem para Balneário Camboriú. Pô, não vou entrar no mérito da questão de altura, disso ou daquilo, mas olharem da maneira como o Balneário Camboriú trabalha nas questões realmente de enxergar o empreendedor sobre a questão de como apresentar os projetos, aquela coisa toda. É uma agilidade no aspecto porque utiliza da tecnologia. Sim. Tem prefeitura, Leandro, ainda recebendo só os projetos arquitetônicos, né? Em pasta impressa. Impressa em CD. CD. Achei que podia ser um pendrive ainda. Quando outro dia o Sérgio, nosso amigo, Sim, engenheiro, amigo, me disse, claro. eu tenho que ir lá levar em CD. Eu disse, cara... Sério, Sérgio? Em que planeta isso ainda nós estamos vivendo, né? Então, o quanto é importante, de alguma maneira, a gente bater lá na porta desse representante público e dizer, cara, olha só, hoje nós temos isso aqui, né? Tem que ser tecnologia, vamos lá, vamos agilizar o processo do negócio, né? Porque é claro que todo e qualquer empreendedor, de alguma maneira, ele quer fazer as coisas para não simplesmente por uma questão econômica para ele. Porque quando a gente cria um empreendimento, nós criamos um empreendimento, a gente tem a consciência que nós estamos transformando vidas. Quando vocês estão vendendo um imóvel, vocês sabem que vocês estão transformando a vida das pessoas ali, né? O nosso mercado imobiliário, ele é feito de nascimentos, de casamentos, de separações, de tantas outras coisas que vão acontecendo ao decorrer de algo que se chama vida, né? E a vida é uma mudança constante, na verdade. Então, o nosso mercado, ele é extremamente relevante e ele faz com que toda uma grande cadeia seja impulsionada. E com isso, de alguma maneira, é muito legal a gente entender num todo o quanto é importante as nossas inspirações. As nossas inspirações, os nossos projetos são feitos das nossas intuições, né? Porque aquilo que tu intui, que tu acorda lá de madrugada, que eu sei que tu manda e-mail para ti mesmo e tal, teu sonho é uma inspiração, né? Então, as nossas inspirações são as nossas intuições para que a gente possa melhorar não só a nossa vida, mas melhorar todo o entorno. Quando a gente faz um empreendimento, a gente está transformando aquela realidade daquela região num todo, né? Porque, a gente vai lá, a gente quer pensar no paisagismo legal, a gente quer pensar de alguma maneira que aquilo lá seja uma obra de arte, porque o empreendimento em si, ele é uma obra de arte, né? Ela transforma toda uma realidade de todo o entorno. Melhora todo. Eu falei sobre isso, além de gerar emprego, renda e desenvolvimento do local, traz mais atrativos para o local também, né? Como várias lojas, empreendimentos com residenciais e lojas, e acho que isso tudo faz com que toda a comunidade ganhe. Tal fato é esses empreendimentos todos que nós pensamos hoje também de fazer esses hubs de moradia, residência, residencial, comercial, né? Tudo junto ali, fazendo esse hub, né? Então, isso tudo facilita a questão da mobilidade urbana num todo. Eu sempre digo, Leandro, que quando a gente tem um bom empreendimento, a gente está proporcionando uma verdadeira gentileza urbana. E é isso que nós fazemos realmente com essa paixão que nós temos por transformar. Ajuda no desenvolvimento, né? Faz com que ele não ajuda, ele é a indução do desenvolvimento.
né? E isso tudo começa com o cara lá na ponta visionário dizendo, Paulinho, encontrei uma área legal, cara, tu tem que ir lá olhar o negócio e tal, porque daí eu junto um cara inspirado com outro cara inspirado. Só dá coisa boa, né? Exato. E que coisa boa esse bate-papo, né? Pena maravilhoso. Que já tá passando aí nosso tempo, já te admirava, né? Eu acho que depois dessa conversa, com certeza, te admiro muito mais, né? Eu acho que a gente tem muito ainda a trocar, se conectar, né? E só agradecer aí pela presença. Antes de terminar, só queria ir agora pra frente, Paulinho. Que novidades temos aí pro futuro do Paulinho Pérez? Tudo é energia. Sim. Tudo é vibração. Né? E essa energia e essa vibração é o que eu quero para que a gente possa estar cada vez mais junto, vibrando, que a gente possa estar aqui se conectando cada vez mais, porque eu sei que vocês crescendo, eu estou crescendo, e eu crescendo, vocês estão crescendo. Amém. Então, com toda a absoluta certeza, o que a gente tem para o futuro é simplesmente dizer, eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor, eu quero transformar. A minha obrigação é de fazer cada vez mais com que os espaços que nós venhamos a criar, com que os empreendimentos que nós venhamos a criar, eles venham transformar as realidades das pessoas de uma maneira muito positiva. Se a gente conseguir tocar as pessoas de alguma maneira, com que elas se sintam ali pertencentes aonde elas ali estão, com toda a absoluta certeza nós vamos causar orgulho delas. E esse orgulho, de alguma maneira, faz com que elas estejam cada vez mais prósperas nas suas mentes férteis, tendo cada vez mais inspiração e cada vez mais desejo por fazer mais e melhor. Porque eu entendo que a nossa vida ela é feita de pontes e conexões. E essas pontes e conexões são feitas através das nossas inspirações que nós temos aí juntos aos outros. Muito bem. E baita fechamento esse meu amigo fez, hein? Eu queria só pedir para vocês, eu sei que já tá ali, já zerou o tempo ali, eu acho que até cancelou o negócio aqui, né? Aqui, Não, tá tocando, vamos lá. Eu só queria dizer para vocês uma frase que eu carrego comigo, que eu fiz quando eu tinha 9 anos, Darlene. Eu tinha 9 anos, eu fiz essa frase. E eu não preciso ler ela, porque aquilo que é verdade tá aqui, né? Busque em Deus forças para ser um grande vencedor, respeitando a todos e confiando sempre nos talentos que Deus nos deu. Nunca se importe em vencer ou perder, pois é através das vitórias que encontramos as derrotas. É através das derrotas que um dia chegaremos a ser um grande vencedor. E eu me sinto um grande vencedor de estar aqui com vocês. Muito obrigado. É um presente, um privilégio. Legal, que honra. Obrigada. Não tem como não se emocionar e dizer a vocês muito obrigado. Querido. Amém, amigo. Muito obrigado. Muito bom, muito bem. Obrigada de coração. Como é que a gente fecha esse programa hoje, pessoal? Eu só tenho a agradecer. Não preciso nem falar mais, que eu também começo a me emocionar. Eu sou emotivo pra quem não conhece, mas, Paulinho, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Papai do céu abençoe cada vez mais. Nós que vocês. agradecemos. Nosso episódio de podcast fica por aqui. Inspiração continua sempre, gente. Obrigado mesmo. Valeu, valeu, valeu. Obrigada. E não esquece de curtir, compartilhar. E semana que vem estaremos de volta. Até mais.